No casamento dela, minha enteada passou direto por mim e deu ao pai verdadeiro. Meu nome é Daniel. Tenho 54 anos. E se há 10 anos alguém me dissesse que a garotinha que um dia implorava para eu trançar o cabelo dela antes da escola um dia fingiria que eu não existia no casamento dela, eu provavelmente teria rido, incrédulo. Mas é isso curioso sobre a família. As pessoas a quem você mais dá costumam achar que têm direito a ainda mais. E, às vezes, só enxergam seu valor quando o cartão de crédito é recusado. Conheci Grace quando ela tinha apenas 9 anos. A mãe dela, Olivia, e eu havíamos passado por divórcios difíceis, o dela um pouco mais conturbado que o meu. O ex-marido dela, Jeremy, não aparecia muito. Aparecia 2 vezes por ano, deixava um cheque, talvez levasse Grace para tomar um sorvete, e depois sumia de novo por 6 meses. Enquanto isso, Olivia e eu construíamos algo estável, dia após dia. Eu nunca tentei substituir ninguém, mas estava sempre presente nas peças da escola, nos joelhos ralados, nas lições de matemática à noite, na primeira desilusão amorosa, eu aparecia mesmo quando era inconveniente. Especialmente quando era inconveniente. Com o tempo, ela começou a me chamar de pai. Não era algo que eu tivesse pedido. Na verdade, desde o início, eu disse a ela que nunca tentaria ocupar esse papel, a menos que ela quisesse. No dia em que ela olhou para mim, depois da formatura do ensino fundamental, e disse obrigada, pai, eu confesso que me emocionei. Olivia apertou minha mão como se soubesse exatamente o quanto aquilo significava para mim. Paguei o aparelho ortodôntico dela, ajudei a conseguir o primeiro carro. Nada extravagante, só um Honda usado, seguro, que comprei com o que havia guardado quando ela entrou na faculdade dos sonhos. Dirigi o caminhão de mudança eu mesmo e passei 2 noites montando móveis da IKEA no dormitório dela. Todo Natal, aniversário ou numa terça-feira qualquer em que ela esquecia o guarda-chuva, eu estava lá. Não porque precisava, mas porque a amava. Mas algo mudou quando ela fez 20 anos. Foi sutil no começo. Os agradecimentos ficaram mais raros. As ligações viraram transações. Então veio o último ano da faculdade, quando Jeremy reapareceu com tudo. Aparentemente, ele havia virado uma nova página. Começou a postar fotos antigas dos dois no Facebook, com legendas como tão orgulhoso da minha menininha. Convenientemente, cortava Olivia e a mim das imagens. Grace reagia como se estivesse faminta por aprovação. Não a culpo. Toda criança quer ser querida por um dos pais, mesmo quando esse pai só aparece quando lhe convém. Ainda assim, não pude deixar de me sentir deixado de lado, como se eu tivesse sido o professor substituto o tempo todo. Então veio o noivado. Ela estava radiante. E eu, de fato, fiquei feliz por ela. Lembro de estar sentado no sofá enquanto ela exibia a mão com o anel brilhando sob a luz. Olivia aplaudiu e eu a abracei. Estamos tão orgulhosos de você, eu disse. Grace sorriu, mas aquele sorriso não chegou aos olhos quando ela respondeu, obrigada. Estou feliz que terei os 2 pais comigo para me levar ao altar. Pisquei. Olivia me lançou um olhar e pigarreou. Você quer dizer, ela começou, mas Grace a interrompeu. Claro que quero dizer o papai, ela disse, referindo-se a Jeremy. Não há o homem que ensinou ela a andar de bicicleta ou ficou acordado com ela quando estava com febre. Não a mim. Na hora, ignorei, disse a mim mesmo que era só uma fase, talvez um momento sentimental. Ela estava se reconectando com as raízes, tentando construir uma ponte. Respeitei isso. Até podia abrir espaço para isso. Mas os sinais continuaram. Ela voltou a chamar Jeremy de pai, exclusivamente, e a me chamar de Daniel quando estávamos com outras pessoas. Retirou meu sobrenome das redes sociais, antes era Grace Thompson, e voltou ao sobrenome de nascimento. Não me pediu para fazer discurso. Quando ofereci, com delicadeza, ajuda para pagar os custos do casamento, ela sorriu, assentiu e então perguntou se eu podia adiantar os $12.000 do sinal do local da cerimônia. Sem mencionar reembolso. Sem agradecimento. Apenas a suposição de que eu arcaria com isso. E eu o fiz. Não por ela, mas porque sabia que Olivia não aguentaria ver o grande dia da filha desmoronar. Disse a mim mesmo que não levaria para o lado pessoal, que estava fazendo aquilo pela família, por amor. Mas com o passar dos meses, fui me sentindo mais como um caixa eletrônico com pernas do que como uma figura paterna. Olivia também percebeu. Tentou conversar com Grace sobre isso, com cuidado, mas Grace cortava qualquer tentativa, acusando-a de querer me fazer sentir culpado por ela querer seu pai de verdade presente. Essa palavra, de verdade, doeu mais do que demonstrei. Na semana anterior ao casamento, ouvi uma conversa que não era para eu ter escutado. Cheguei em casa mais cedo do trabalho e parei no corredor quando ouvi Olivia e Grace conversando na cozinha. Ele pagou por quase tudo, Grace, disse Olivia, com a voz baixa, mas firme. Você não pode simplesmente fingir que ele não existe. Ele foi mais pai para você do que o Jeremy jamais foi. Grace riu,
com desdém. Essa foi escolha dele. Ninguém obrigou. Você costumava chamá-lo de pai, insistiu Olivia. Isso foi antes de eu ter um de verdade, retrucou ela, fria. Saí pela porta sem que percebessem minha presença. Não disse uma palavra. Apenas dirigi até ao tanque chegar à reserva. O dia do casamento chegou e eu vesti meu melhor terno, refiz o nó da gravata 3 vezes até acertar. Cheguei cedo, ajudei a arrumar as cadeiras, coordenei com os fornecedores, verifiquei o som. Grace mal me notou quando passei por ela. Jeremy chegou atrasado, usando um perfume tão forte que podia esvaziar uma sala. Ela gritou de alegria e o abraçou como se fosse um soldado voltando da guerra. Fiquei de longe assistindo a tudo, me sentindo como um figurante num filme que eu mesmo banquei, mas no qual não me deixaram atuar. Durante a cerimônia, sentei em silêncio ao lado de Olivia. Quando o celebrante perguntou quem a acompanharia até o altar, Grace entrelaçou o braço no de Jeremy e sorriu. Nenhuma menção a mim, nenhum olhar. A recepção foi ainda pior. A dança de pai e filha foi com Jeremy. No discurso, ela agradeceu à mãe, aos maravilhosos novos sogros e ao meu incrível pai, Jeremy, que voltou para minha vida no momento certo. Ela não disse meu nome, nenhuma vez. Não causei cena. Não fui embora. Sorri quando olhavam para mim. Cumprimentei, fiz brindes ao casal, aplaudi nas danças, mas por dentro algo se desfazia lentamente, um incêndio mudo. Depois que o bolo foi cortado e a maioria dos convidados foi embora, eu estava junto à mesa dos fundos pegando meu casaco quando Grace se aproximou. Ela parecia radiante e satisfeita, com aquele cansaço típico de quem passou o dia sendo celebrada. Me entregou um papel dobrado. O valor final, disse animada, como se estivéssemos só dividindo a conta do almoço. Achei que você fosse querer resolver isso antes da nossa viagem amanhã. Abri o papel. O número fez meu maxilar travar. Olhei para ela. Ela sorriu, esperando que eu assentisse, que pegasse a carteira como sempre fiz. Não fiz isso. E foi aí que me virei e passei direto por ela, desci as escadas, atravessei o estacionamento e fui embora, sem dizer uma única palavra. Não dormi naquela noite. Não porque estava com raiva, e isso teria sido mais fácil. Nem posso dizer que estava magoado, exatamente. O que senti foi algo mais frio, como se uma porta tivesse se fechado silenciosamente dentro de mim, e eu simplesmente não tivesse mais energia, nem vontade, de abri-la de novo. Fiquei horas olhando para o teto, vendo as sombras mudarem com os faróis passando pela janela do quarto. Olivia chegou tarde, claramente abalada, claramente percebendo que algo tinha mudado. Tentou conversar, mas eu disse, com delicadeza, hoje, não. Eu ainda não estava pronto para dizer em voz alta o que já sabia que estava por vir. Na manhã seguinte, meu celular não parava. Chamadas perdidas, mensagens da Olivia, da Grace, até do Jeremy, o que me surpreendeu, já que ele mal me dirigiu a palavra o fim de semana todo. Ignorei todas. Em vez disso, fiz café, sentei no meu escritório em casa e peguei uma pasta grossa com o título Despesas do casamento. Cada recibo, cada transferência bancária, cada fatura, tudo categorizado com cuidado. O total, um pouco menos de $38.000. Eu havia bancado mais de 80% de todo o evento, incluindo os upgrades extravagantes de última hora que Grace precisava ter, arranjos importados, barraquinha de tacos para a madrugada, e aquela ridícula torre de champanhe. E o detalhe mais revoltante? Aquele valor final que ela me entregou. Não era uma cobrança oficial. Era apenas um total rabiscado por ela mesma, incluindo itens que eu já tinha pago. Ou seja, ela me cobrou 2 vezes, e achou que eu seria sentimental ou fraco demais para questionar. Passei aquele domingo contestando pagamentos com o salão de festas e todos os fornecedores que eu havia contratado diretamente. Enviei os comprovantes, e-mails e provas de pagamento. Congelei o restante do fundo de casamento que estava numa conta conjunta com Olivia, algo que criei para que ela pudesse fazer compras de emergência nos preparativos do evento. Também enviei a Grace uma mensagem simples. Não serei mais responsável por nenhuma despesa do seu casamento daqui em diante. Qualquer saldo pendente é entre você e seu pai biológico. Por favor, direcione futuras comunicações através da sua mãe. Desejando tudo de melhor na sua nova vida. Nem assinei. Apenas apertei enviar e desliguei o celular. Naquela noite, Olivia e eu tivemos a conversa. Uma de verdade. Sem mais rodeios. Ela estava com o coração partido. Não só por causa da Grace, mas por nós. Por como tudo tinha acontecido. Ela admitiu que tinha notado a mudança no comportamento da Grace, mas esperava que fosse só nervosismo ou estresse. Achei que ela ia perceber, disse. Achei que, uma hora, ela fosse reconhecer tudo o que você fez por ela. Ela reconheceu, eu disse, em voz baixa. Ela só não se importou. Olivia não discutiu. Os dias seguintes foram uma confusão.
Grace enviou um e-mail longo e cheio de autocomiseração, não para pedir desculpas, mas para se justificar. Disse que não teve intenção de ferir meus sentimentos, mas que era o dia dela e que não devia fingir nada para o conforto de ninguém. Também disse que achava que eu estava sendo infantil por ter ido embora e abandonado minhas responsabilidades. Ironicamente, vindo de alguém que só teve um casamento porque eu banquei tudo. Não respondi. Uma semana depois, Jeremy ligou. Isso mesmo. O homem que não pagou um centavo do casamento, que chegou atrasado, dançou, tirou fotos e foi embora, teve a audácia de deixar um recado dizendo, de homem para homem, acho que você exagerou. Você sabe como são as meninas com os pais. É emocional. Ela precisava de mim, e eu estive lá. Não a castigue por escolher a família de verdade. Fiquei olhando pro celular como se ele tivesse criado dentes. Ele esteve lá. E esteve. Eu estive lá quando Grace foi parar no hospital com apendicite aos 13 anos e Jeremy estava ocupado demais. Eu estive lá quando a bolsa da faculdade caiu no segundo ano e ela teve vergonha de contar pra alguém. Eu estive lá todos os dias por uma década, sem nunca pedir reconhecimento. Mas, claro. Jeremy deu um relógio e ficou do lado dela de terno, e de repente virou pai do ano. Foi aí que decidi que não ia simplesmente me afastar. Eu ia deixar claro que estava farto de ser usado. Liguei para o contador que cuida das minhas finanças pessoais e pedi para encerrar a conta conjunta. Atualizei meu testamento. Grace não estava mais listada como beneficiária. Fiz uma doação generosa para um fundo de bolsas para jovens em situação de acolhimento, crianças que, ao contrário de Grace, realmente precisavam de apoio. Depois, escrevi uma carta final para Olivia. Sem rancor, sem raiva, apenas final. Expliquei que não a culpava totalmente pelo que aconteceu. Mas eu não podia continuar me entregando a uma família que só enxergava meu valor em cifras e transações. Disse que ainda me importava com ela, sempre me importaria, mas que precisava proteger o pouco de respeito próprio que me restava. Deixei a carta no balcão da cozinha e me mudei para um apartamento do outro lado da cidade que eu tinha comprado em sigilo meses antes como plano B. Nunca achei que realmente usaria, mas algo em mim já sabia. Talvez só esperasse uma razão. Semanas se passaram, depois um mês. Olivia tentou entrar em contato algumas vezes. Grace, não. Soube por um amigo em comum que ela e Jeremy tentaram fazer um empréstimo pessoal para cobrir o restante dos custos do casamento, mas foram negados. Aparentemente, ficaram chocados ao descobrir que o padrasto rico havia virado um fantasma. Então, uma tarde, enquanto eu estava no trabalho, recebi uma mensagem de Olivia. Ela está aqui. Quer conversar? Por favor, ela está chorando. Não respondi de imediato. Fiquei olhando a mensagem, lembrando de cada sorriso que dei àquela menina, de cada pequeno momento de paternidade que achei que significava algo, de cada dólar, de cada noite sem dormir, de cada olhar orgulhoso na formatura, de cada sussurro, e não se preocupe, eu estou aqui. Depois me levantei, arrumei a pasta e dirigi para casa. Quando entrei, Grace estava sentada no sofá da sala, mãos entrelaçadas, olhos vermelhos. Ela se levantou quando me viu. Daniel, começou, mas eu levantei a mão, e o que disse em seguida, e a reação dela, mudaram tudo. Ela abriu a boca novamente, mas eu continuei em silêncio. Calmo. Contido. Passei por ela, coloquei minha pasta sobre a mesa como se tivesse chegado de um dia comum no trabalho, depois me virei e a encarei, de verdade, não com raiva, mas com algo mais firme, algo definitivo. Você lembra, eu disse, quando tinha 13 anos e implorou para que eu fosse no café da manhã de pais e filhas da sua escola porque não queria sentar sozinha? Você disse que Jeremy nem sequer tinha mandado uma mensagem em 6 meses. Eu tirei a manhã de folga, usei aquela gravata azul horrível que você gostava e levei seus muffins preferidos. Você segurou meu braço e disse a todos que eu era seu pai. Grace piscou. Os lábios comprimidos numa linha tensa, as bochechas coradas de vergonha ou humilhação. Eu não sabia dizer. Você lembra disso? Ela perguntou em voz baixa. Eu lembro de tudo, Grace. Porque eu estive lá em tudo. E eu não estava marcando pontos. Na época não. Mas, aparentemente, alguém estava. Ela olhou para as próprias mãos, torcendo os dedos. Eu estraguei tudo, disse. Eu sei que estraguei. Eu estava tentando, e sei lá, fazer as pazes com algumas coisas. O Jeremy queria estar mais presente. Eu não achei que isso fosse te machucar assim. Inclinei a cabeça. Não achou ou não se importou? Ela se encolheu. Isso não é justo. O que não é justo, interrompi, com a voz baixa, mas firme, é você ter me feito pagar por um lugar à mesa onde eu nunca fui realmente convidado. Você passou por mim de novo, e cada vez eu dizia a mim mesmo para deixar passar. Eu fiquei ali em silêncio diante de cada desprezo, cada omissão, cada apagamento de 10 anos da minha vida, e mesmo assim,
paguei pelos guardanapos. Essa última frase a pegou de surpresa. Ela me olhou, confusa. Guardanapos? Guardanapos personalizados de linho, eu disse, quase rindo da ironia. $4,72 cada, com seu novo sobrenome. Aquele do qual eu não faço parte. Silêncio. Eu não queria que fosse assim, murmurou. Eu me empolguei com a ideia de finalmente ter meu pai de verdade por perto. Achei. Você achou que eu só ia aceitar, interrompi, mais calmo agora, como sempre. Foi então que Olivia saiu do corredor, com os olhos vermelhos. Devia estar ouvindo tudo. Não disse nada, mas Grace se virou para ela como quem procura uma boia. Mãe, diz para ele? Mas Olivia apenas balançou a cabeça, devagar. Não, Grace. Dessa vez, não. Grace olhou de uma para o outro, percebendo, talvez pela primeira vez, que não seria resgatada por sentimentalismo ou culpa. O chão sob os pés dela começava a ruir, e ela não sabia como se manter de pé. Eu não esperava que você simplesmente sumisse, disse, com a voz embargada. Eu não sumi, respondi. Só parei de aparecer para pessoas que me tratam como uma ferramenta. Você fez uma escolha no seu casamento. Eu estou fazendo uma agora. As lágrimas encheram os olhos dela, mas eu não senti nada em resposta. Nem pena, nem satisfação. Apenas um silêncio interno. Eu vim pedir desculpas, ela disse. Consertar as coisas. Não, eu respondi. Você veio conter os estragos. Isso não é a mesma coisa. Ela se sentou, subitamente esvaziada. Então é isso? Você vai simplesmente desistir? Olhei para ela por um longo momento. Eu não sei, admiti. Mas o que eu sei é que perdão não se exige depois de um silêncio como aquele. Perdão se conquista. E isso não é algo que eu possa entregar como mais um cheque. Os ombros dela caíram, e pela primeira vez ela não discutiu, não se justificou, não tentou explicar. Apenas ficou ali, cercada pelos destroços de um relacionamento que ela nem percebeu que destruiu, até ser tarde demais. Recolhi minhas coisas, acenei com a cabeça para Olivia e fui até a porta. Quando já estava com a mão na maçaneta, ouvi a voz da Grace atrás de mim, trêmula. O que eu preciso fazer para consertar isso? Parei. Não olhei para trás. Apenas respondi. Você começa não me pedindo para te dizer. E fui embora. Não fui longe. Só dei a volta no quarteirão para respirar. Para clarear a mente. Eu não sabia se aquilo era um adeus definitivo, mas sabia que estava farto de ser dado como garantido. E o que aconteceu nos dias seguintes? Aí sim as coisas ficaram reais. Na manhã seguinte, meu celular permaneceu em silêncio. Nenhuma mensagem. Nenhuma chamada perdida. Nenhum pedido de desculpas. Apenas uma caixa de entrada vazia e um tipo estranho de paz que eu não sentia fazia anos. E apesar de tudo, eu conferi. Não porque esperava que ela viesse rastejando. Mas porque precisava saber se ela realmente deixaria isso morrer sem lutar. E ela deixou. Durante 3 dias, nada. Olivia mandou uma mensagem. Me desculpa. Eu não respondi. Não estava com raiva dela, não de verdade. Mas eu precisava de espaço. Por anos, foi a base onde todos construíam suas vidas. E agora que me afastei, as rachaduras apareceram. Cansei de ser o personagem de fundo estável. Queria ver se alguém lembrava quem segurou a câmera o tempo todo. No 4º dia, alguém bateu na porta do meu escritório. Não do apartamento. Do meu escritório de verdade, onde eu tocava a minha consultoria. Minha assistente falou no interfone, soando um pouco desconfortável. Tem uma jovem aqui, diz que o nome dela é Grace. Ela não tem horário marcado. Parei. Meu primeiro impulso foi mandá-la embora. Mas algo na maneira como minha assistente disse o nome dela despertou minha curiosidade. Cansada, talvez. Ou nervosa. Pode mandar entrar, eu disse. Grace entrou. Sem a arrogância que antes usava como perfume. Mais lentamente, como alguém entrando em uma igreja ou num quarto de hospital. O cabelo preso, quase nada de maquiagem. Sem bolsa de grife, sem sorriso arrogante. Só ela, e uma pasta fina sob o braço. Sentou-se à minha frente e abriu a pasta sem dizer uma palavra. Dentro, havia uma coleção de recibos, extratos bancários, planilhas de pagamento, e uma carta digitada, formatada com cuidado. No topo, em relatório de reconciliação de despesas do casamento. Ela empurrou os papéis em minha direção. Revisei tudo, disse ela em voz baixa. Cada fornecedor, cada transferência, cada item. Liguei para o salão, para o buffet, até para a florista.
Fiz uma lista do que você pagou e do que eu te devo. Somei os juros e dividi em um plano de pagamento de 3 anos. Se você concordar com os termos, eu assino. Pisquei. Ela não estava chorando. Não estava implorando. Estava apenas sentada ali, fazendo a única coisa que eu jamais esperei em assumindo responsabilidade. Eu recebi sua mensagem, disse. E odiei. No começo achei que você estava sendo dramático. Até mesquinho. Mas aí eu comecei a pensar. Não do meu ponto de vista, mas do seu. Lembrei daquela vez em que você dirigiu 6 horas de volta de uma viagem de trabalho porque eu tinha esquecido que meu ensaio da faculdade vencia naquele dia e precisava de ajuda para revisar. Você ficou comigo até 2 da manhã e saiu às 5 para uma reunião em outro estado. E nunca mais falou sobre isso. Só fez. Ela olhou para as próprias mãos. E pensei na minha festa de 16 anos, quando Jeremy disse que ia aparecer e não apareceu. Você ficou rodando pela cidade tentando achar o último exemplar daquela série de livros fora de catálogo que eu amava e me deu como se fosse nada demais. E eu te abracei. Te abracei de verdade. Porque naquele momento, eu nem senti falta dele. A voz dela tremeu, mas ela afirmou. Lembrei de tudo. E quanto mais eu lembrava, pior eu me sentia, porque percebi que não só te apaguei do casamento. Eu te apaguei da minha história. Como se você tivesse sido um figurante até o pai de verdade aparecer. Ela finalmente me olhou nos olhos. Mas você nunca foi um figurante. Você foi o único que ficou. Eu não disse nada. Não conseguia. A garganta apertada, e eu não confiava na minha voz ainda. Não estou pedindo perdão hoje, disse ela. Mas queria que você soubesse que agora eu vejo tudo. E eu vou consertar. Não com palavras. Com tempo. Com ação. Abri a pasta. Os números estavam corretos. O plano era justo. Ela até incluiu uma cláusula dizendo que, se perdesse mais de 2 pagamentos seguidos, a dívida venceria integralmente. Não era sobre o dinheiro, nunca foi. Mas ela sabia disso, e por isso aquilo importava. Depois de um longo silêncio, assenti com a cabeça. Tudo bem, disse. Vamos ver o quanto você está falando sério. Ela soltou o ar, não com alívio, mas com algo mais profundo, uma aceitação. Talvez isso tenha sido há 6 meses. Desde então, ela fez todos os pagamentos em dia. Pequenos no começo, 150 aqui, 200 ali, mais consistentes. Mais do que isso, ela tem aparecido. Liga uma vez por semana. Me convidou para jantar com ela e o marido. Só nós 3. Sem discursos, sem desculpas forçadas. Apenas uma chance de conversar, rir, recomeçar. Olivia e eu também tivemos nossa jornada. Não voltamos imediatamente. Demos um tempo, e nesse espaço conversamos com mais honestidade do que em anos. Agora estamos nos vendo de novo. Com cuidado. Devagar. Como 2 pessoas reaprendendo a confiar, de olhos abertos. Semana passada, Grace me perguntou se eu consideraria fazer parte da vida do filho dela. Ela está grávida. Deve nascer em alguns meses. A voz dela tremia ao perguntar, como se esperasse um não. Eu não disse. Disse que pensaria no assunto. E então sorri. Tenho várias boas histórias para dormir. Estão acumuladas. Ela chorou, de felicidade, dessa vez. Não somos perfeitos. Há ainda cicatrizes. Mas cicatrizes significam cura, não esquecimento. E agora, pela primeira vez em muito tempo, eu não me sinto invisível. Me sinto visto. Não pelo que eu dei, mas por quem eu fui. Por quem eu sou. E às vezes, essa é a vingança mais poderosa de todas. Não a saída silenciosa. Não o adeus frio. Mas se tornar alguém que eles não podem mais ignorar. Porque no fim, eu não fui embora para fazê-los se sentirem culpados. Fui embora para lembrar a mim mesmo que eu ainda importava. E agora eles também sabem disso.